seguinte, vamos começar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16, e nós vamos orar para a gente poder começar essa palavra. Então feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa tocar nos nossos corações, o Senhor possa vir nos meus irmãos que estão nas suas casas, e eles possam entender essa palavra através do Espírito Santo, possa ministrar em nós. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, fale comigo. Espírito Santo, fale comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que eu vou falar hoje sobre oração. Por que devemos orar, ou pelo que devemos orar, ou qual é uma forma ou uma parte muito importante da nossa vida de oração, ou como nós devemos direcionar as nossas orações ou nossa vida de oração para termos força e caminhar de acordo com o que Deus deseja para o nosso destino. Por que nós devemos orar pelo nosso homem interior? É o tema dessa mensagem. Diz assim, versículo 14: por esta razão eu dobro os joelhos perante ao Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com o poder, pelo seu Espírito no homem interior. Então, quando a gente pega aí a Bíblia, principalmente aí no Novo Testamento, você vai perceber que existem algumas orações. Alguns versículos da Bíblia são orações que foram feitas por Jesus ou pelos apóstolos, enfim. Essa aqui é uma oração de Paulo, e ele ora pedindo para que o Senhor fortaleça aqueles irmãos no seu homem interior, ou seja, que eles sejam robustecidos. Ali, os homens ali da igreja de Éfeso, os homens e mulheres, os irmãos ali. Então a gente precisa compreender essa oração de Paulo, para que esses homens, essa igreja fosse fortalecida no homem interior. A gente precisa entender essa oração, porque essa oração é uma das orações mais importantes que a gente pode fazer. Ou eu ouso dizer, a oração até mais importante, depois da oração da salvação, do seu arrependimento, que você deve fazer, é orar pelo seu homem interior. Então, o porquê que nós devemos orar pelo homem interior? Por que isso é algo tão importante assim? Para você entender, existe um homem interior e um homem exterior, beleza? O homem exterior é aquilo que as pessoas conseguem enxergar de você, é o seu corpo, digamos assim. É o seu corpo, é o seu exterior, e que na verdade ele não é o seu verdadeiro eu, né? Ele sozinho ele não é o seu verdadeiro eu, porque o seu corpo ele precisa de uma outra parte, que na verdade é o seu interior, que esse interior eu posso dizer que é o seu verdadeiro eu, é quem realmente você é dali, das profundezas do seu coração, que tem os seus desejos, as suas personalidades, que tem o seu jeito de lidar com as coisas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, sabe? O homem exterior ele envelhece, mas o homem interior ele jamais envelhece, sabe? Ele é renovado dia após dia. Então normalmente a gente é inclinado em orar por coisas externas. A gente ora porque o nosso trabalho não está tão bom, ou que a gente precisa de um emprego melhor, ou a gente precisa receber um pouco mais de dinheiro. Por exemplo, nos nossos cultos de oração, nossas reuniões de oração, é muito comum a gente orar por coisas externas. Saúde do corpo, ministério, poder de Deus, sabe? Socorro de Deus em algumas situações da vida. Essas são as orações mais comuns. Se você for parar para pensar com a sua lista de oração, que você ora todos os dias, ela é recheada de coisas externas, coisas que tem a ver com ou o seu corpo, coisas em você que tem a ver com a sua saúde, ou coisas que tem a ver com o seu trabalho, seu ministério. Poucas são as vezes em que a gente ora ou a gente dá importância em focar as nossas orações no homem interior, para que Deus fortaleça o nosso homem interior, para que Deus transforme o nosso homem interior, sabe? Se você começar a entender mais ou menos como o homem interior funciona, o nosso corpo externo, ele sofre alterações musculares. À medida que você começa a malhar, entra na academia, ou você começa a correr, né, ele começa a ter alterações aparentes. As pessoas começam a perceber que você está ficando magro, que você está ficando um pouco mais forte,
sabe, que as coisas estão ficando um pouco mais nos seus lugares. Então, essas alterações, elas são visíveis e perceptíveis, para bom, né, para o bem e para o mal, né, para coisa boa e para coisa ruim. Ao mesmo tempo, se você começar a parar de se exercitar, as transformações no seu corpo exterior, elas também serão visíveis. Logo, a balança, né, a balança e o espelho vão trazer a verdade para você. O que quer dizer? Se você não mantiver o seu corpo em exercício, o seu corpo externo, o seu corpo, né, digamos, o homem exterior, em exercício, você não consegue fortalecer esse homem exterior, ou o seu corpo. Da mesma forma, o homem interior, se você não ora para que ele seja fortalecido, ou seja, você não exercita, né, ou não faz coisas que possam colocar em prática o seu homem interior, para que ele seja exercitado, ele jamais será fortalecido. Ele tem que ser fortalecido, e à medida que você começa a exercitar, você vai ficando mais forte, e à medida que você não exercita, você vai ficando mais fraco. É como um processo de ingestão de vitaminas. Imagine, pouco a pouco a gente vai começando a comer para que o nosso homem exterior fique forte, e pouco a pouco nós vamos orando, e essas orações, elas vão alimentando o nosso homem interior, e a gente vai crescendo e avançando nesse processo de fortalecer o homem interior. Sabe, nem sempre a gente consegue perceber grandes coisas no começo, mas a gente pode ter a certeza de que dia a dia, dia após dia, que a gente vai orando, Deus vai liberando graça, Deus vai liberando poder sobre nós, e ao passar do tempo, nós vamos começar a perceber que algo novo está acontecendo dentro de nós, uma força nova está saindo de dentro de nós, de dentro do nosso interior, que na verdade é o nosso homem interior sendo fortalecido. Sabe, como eu disse anteriormente, o nosso homem interior é o nosso verdadeiro eu, é a parte importante que você tem que, sabe, valorizar também nas suas orações. E por saber disso, Deus se interessa em liberar graça para que você seja fortalecido no homem interior. Sabe, Deus só está esperando que você peça isso a Ele. Deus só está esperando para que você dê um passo e peça para que Deus libere graça e poder para que você seja fortalecido no homem interior. Sabe, à medida que você é transformado no homem interior, as transformações interiores, pouco a pouco, elas começam a influenciar o seu homem exterior e se tornar visíveis. Por exemplo, você nasceu de novo em Jesus, amém? Glória a Deus, você nasceu de novo, mas você nasceu de novo em espírito. Quando você aceitou a Jesus, o seu espírito nasceu de novo. Ou seja, a sua carne, o seu corpo é o mesmo. Se você era feio quando você aceitou a Jesus, você agora é feio com Jesus. Se você era bonito, você é bonito com Jesus. Se você era careca quando aceitou a Jesus, você continua careca, só que com Jesus, amém? Então não teve nenhuma alteração no seu corpo exterior, mas teve uma alteração no seu interior. Ou seja, as suas inclinações da carne continuam as mesmas. Se você era um cara viciado em drogas, você aceitou a Jesus, está liberto? Não. Você aceitou Jesus, o seu espírito nasceu de novo, mas a sua alma, as suas vontades, seus sentimentos, seus pensamentos precisam ser tocados por Deus. Você é viciado em pornografia, aceitou a Jesus, você vai continuar viciado em pornografia com Jesus. Oh, mas isso é possível? É possível, mas Jesus quer que isso aconteça na sua vida? Não. Então é necessário somente que você aceite a Jesus para que todos os seus problemas sejam resolvidos? Não. Você aceita Jesus e você tem fé para ser salvo, mas a sua vida continua aqui na terra, e para que você seja transformado, você precisa orar para que Deus toque os seus sentimentos, seus pensamentos, sua alma, seu coração, o seu homem interior. E à medida que Deus vai fortalecendo no seu homem interior, você vai percebendo que essas coisas vão tocando o seu exterior. Agora você consegue se libertar das drogas, agora você consegue se libertar da pornografia, agora você consegue vencer alguns pecados. Por quê? Porque antes o seu homem interior está fortalecido e ele consegue vencer as concupiscências da carne, como Paulo disse. Então as suas atitudes vão mudar quando os seus pensamentos mudarem. Se você não mudar a sua forma de pensar,
você nunca vai mudar a sua forma de agir. Ou seja, se o seu homem interior não mudar e não estiver sendo fortalecido, o seu homem exterior vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de ter Jesus. Para que você possa tomar uma ação, antes aquela ação já é uma realidade na sua mente, e o seu cérebro dá uma ordem para que o seu corpo possa obedecer. Então o seu homem interior, ele precisa ser fortalecido para que ele consiga dominar ou tomar as decisões de acordo com o Espírito Santo, para que você possa vencer o pecado e alcançar o seu destino em Deus. E é bem interessante, sabe, quando você olha a carta de Tiago, você vai perceber que a carta de Tiago é uma carta interessada, escrita do que está acontecendo numa igreja. Está sendo falado ali com Tiago, mas acerca dos irmãos da igreja, não os incrédulos, mas os irmãos crentes, né? Então você pode perceber que ele diz assim, Tiago 5,14, um exemplo: está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja. Ou seja, se alguém na igreja está doente, chama os presbíteros da igreja, da igreja. Então ele está escrevendo, ele está conversando, falando ali acerca dos irmãos da igreja. Então, tendo base nisso, quando a gente volta no capítulo 1, aí do versículo 18 ao versículo 21 de Tiago, ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então você vê o seguinte: Tiago está falando para os irmãos nascidos de novo, que eles deveriam ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, e para eles receberem com amor e carinho aquela palavra que ele estava dizendo para eles, que eles precisavam ser prontos para ouvir, tardio para falar e se irar, porque isso poderia salvar a sua alma. Ou seja, meu irmão, é possível que você seja da igreja e você caminhe fazendo um monte de coisas erradas, mesmo tendo Jesus no seu coração. Ou seja, aceitar a Jesus, Jesus entrar na sua vida, vai salvar a sua vida para que você tenha uma vida eterna com Deus. Mas, para que você ande e caminhe em vitória com Jesus, em direção ao destino que Ele tem para você aqui na terra, você precisa orar pelo seu homem interior, para que você seja fortalecido e para que certas atitudes que você tem não existam mais na sua vida. Amém? Então, muito simples. A alma é a parte que tem a ver com a sua mente, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus desejos. E ele diz: essa palavra pode salvar a sua alma. Tiago, ele estava sendo muito claro aqui que mesmo após o novo nascimento, mesmo após a gente receber o Espírito Santo, nosso intelecto, nossas emoções, nossos sentimentos precisam ser tratados, sabe, ainda mais serem renovados, como Paulo diz. E à medida que isso vai acontecendo, os nossos sentimentos, nosso coração, nossos pensamentos se tornam um porto seguro, ou seja, nós podemos confiar naquilo que nós estamos pensando, nós podemos confiar naquilo que nós estamos sentindo. Sim, à medida que nós somos fortalecidos no homem interior. Sabe, como você pode saber? Deus fala com você através do Espírito Santo, que mora dentro do teu espírito. E o Espírito Santo morando dentro do teu espírito, ele fala com você. E isso toca de dentro para fora. Ou seja, e essa é a bênção, sabe, de quando nós oramos para ser fortalecido no homem interior. A recompensa que nós temos de quando nós oramos pelo homem interior é que nós vamos ser transformados. Então Paulo, ele fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, acerca da renovação da mente, que você já ouviu várias vezes. Ele fala isso com os cristãos de Roma. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso interior, ele é restaurado quando nós oramos a palavra, quando nossa mente é renovada com a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que restaura nossas vidas, é a palavra de Deus que renova a nossa mente. Sabe, nosso interior, ele é transformado quando nós oramos a palavra. Nosso interior, ele é fortalecido quando nós oramos a palavra. Nossa mente, ela é renovada quando nós oramos a palavra. O que é orar a palavra? Você está falando, então, orar a palavra. O que é orar a palavra? Muito simples. É você abrir a Bíblia em um versículo. Por exemplo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51:10. Você pega esse versículo e você ora ele de volta para você. Sim, Deus, cria em mim um coração puro, purifica o meu coração, me dê um coração puro, um coração inclinado à tua palavra, um coração inclinado a obedecer os teus mandamentos, um coração inclinado a fazer o bem, um coração inclinado a querer as coisas do reino. Isso é orar pelo som interior. Mas quantos de nós fazemos essas orações? Poucos. A gente ora mais para um emprego novo, nós oramos mais para um monte de coisa. Você pode ver, dificilmente você vai ver numa igreja assim, campanha, 7 semanas para fortalecer o homem interior. Não tem, é 7 semanas da vitória, para causas impossíveis, 7 semanas para isso aqui, 7 semanas da cura. Não tem 7 semanas para fortalecer o homem interior. Por quê? Porque a igreja ora pouco por isso. Então é por isso que a gente flui muito, a gente é tocado por Deus, a gente tem um bom conhecimento, mas a gente tem pouco caráter. Por isso que você vê um irmão que ele é muito bom e tal coisa, o cara prega demais, ou o cara é uma bênção, mas ele escorrega feio no caráter. Por quê? Porque ele não ora para que seja fortalecido o homem interior. Ele é um cara muito bom, ele é um cara muito inteligente, mas é um péssimo marido, é um péssimo pai, é uma péssima pessoa. Uma pessoa que não tem um caráter fortalecido. Por quê? Porque não ora para que seja fortalecido o homem interior, só ora pelas coisas internas. Faz sentido para você isso? Então a vida do cristão, meu irmão, não se resume somente em amar a Deus. Não é, eu amo a Deus e vou trabalhar para Deus. Sabe, a vida do cristão não se resume somente em você amar a Deus. Eu amo Deus. Não, amar a Deus tem a ver com você obedecer a Deus, não pensar em amar a Deus. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que é amar a Deus? É obedecer a Jesus. Então você pode achar que você ama a Deus, mas se você está toda hora desobedecendo a Deus, isso, você está comunicando a Deus que você não ama a Deus. Então a sua vida tem a ver em investir tempo de qualidade com Deus e ter uma vida de oração e orar para que você seja fortalecido no homem interior. Sabe, o homem interior é a parte mais importante da sua vida de oração, é o topo da sua lista de oração. Sabe, quando você ora, geralmente você vai focar em outros lugares, como eu disse, vai focar em pessoas, vai focar em ministérios, mas você precisa focar dentro de você, porque é esse lugar que necessita de transformação, é o seu próprio coração que necessita de transformação, e você precisa ser intencional em fazer isso. Sabe, Deus ele não vai fazer isso de um passe de mágica, não vai ser de uma hora para outra, de repente você, dormiu, acordou, e você agora é uma ótima pessoa. Claro que não, você precisa colocar isso no topo da sua lista de oração, precisa orar e dizer como Paulo fala, né? Esmurrar a sua carne. Ore, ore, ore para que tenha transformação através da graça de Deus, Deus liberando crescimento através da renovação da sua mente, você orando a palavra. Sabe, Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, logo... Rapaz, eu escrevi aqui matais, mas eu não sei se foi o corretor. Enfim, é isso mesmo? Matais ou mentis? É mentis? Matais. Matais. Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Então é o seguinte, a gente não tem as coisas porque a gente não pede. Por que a gente tem um caráter ruim? Porque a gente não ora pelo nosso caráter. Por que a gente não faz as coisas certas? Porque a gente não ora para fazer as coisas certas.
Por que a gente não larga aqueles vícios que a gente tem? A gente ora para a gente largar esses vícios? Por que que eu não sou um cara mais paciente com as pessoas? Será que eu oro para ser paciente? Sabe, muitas vezes a gente pensa nessas coisas que a gente precisa, que são às vezes urgentes, às vezes não são, mas a gente não verbaliza essas coisas para Deus. Tiago diz que a gente não tem porque a gente não pede, a gente não tem porque a gente não verbaliza. Você precisa ser muito claro em verbalizar aquilo que Deus... mas Deus já sabe. Eu sei que Deus sabe, meu irmão. Deus sabe que você precisa melhorar. Mas Deus, Ele gosta que você fale para Ele aquilo que Ele quer fazer. Por isso que existem as orações. Sabe, existe um versículo que diz assim, Filipenses 4:6, e eu fazia esse versículo de uma forma muito errada, que é assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça. Então, por exemplo, lá em casa era assim, eu sou muito tranquilão, paz e amor e tal, e Tati é daquela de vamos persistir. E certos assuntos, um certo assunto que a gente estava tendo lá, ela falava assim, cara, a gente precisa orar, a gente precisa orar, a gente precisa orar, a gente precisa orar, a gente precisa orar. Eu falei, cara, mas a gente está ansioso, a gente não tem que estar ansioso, a gente tem que estar relax. A gente não pode estar ansioso, estar ansioso é pecado. Então o que acontecia? Eu nem orava por aquilo. E aí uma vez eu fui conversar com ela, ela falou assim, cara, muito bom, você está certo de você não orar por isso. Em parte. Você não está andando ansioso, beleza. Antes que as suas necessidades, os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração. Quer dizer, Filipenses 4:6 está querendo dizer que você não deve ficar ansioso por nada, beleza? Até antes de você ficar ansioso, quer dizer, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em oração os seus pedidos, para que o Senhor possa liberar justiça, resposta. Então, não ficar ansioso não quer dizer, não ficar ansioso não quer dizer o contrário de abandonar o lugar de oração. Abandonar o lugar de oração está errado, e ficar ansioso também está errado. Então, na verdade, o que você deve fazer? Você deve colocar os seus pedidos de oração perante o Senhor e não ficar ansioso. Esse é o exercício. Então eu falei, cara, pode crer, eu estou errado. Eu, cara, nem orava por tais coisas, porque eu achava que se eu ficasse orando por aquilo ali e tal, eu estava ficando ansioso por aquilo, pedindo aquilo toda hora. Não, mas na verdade eu tenho que fazer isso. Entende? Então por que a gente não é transformado? Porque a gente não ora. Por que a gente não avança em certas áreas da nossa vida? Porque a gente não ora certas áreas da nossa vida. E eu não estou falando de coisas externas, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de trabalho, não estou falando de dinheiro, estou falando de caráter. Estou falando de caráter, estou falando de coisas que nos aprisionam, de vencer o pecado. Então, coisas muito simples. Se você não organizar um horário para que você possa orar, meu irmão, você nunca vai orar, nunca vai orar. Você precisa organizar um horário para orar, nem que seja antes de dormir, e nem que seja 15 minutos, todos os dias você precisa ir. Essa é a meta, conversar com Deus todos os dias, pelo menos 15 minutos. Organize um horário, planeje o que você vai orar, tenha uma lista do que você vai orar, e ore a Bíblia. Por que orar a Bíblia? Porque quando eu oro a Bíblia, eu oro a vontade de Deus, e Jesus disse que se a gente pedisse qualquer coisa ao Pai, de acordo com a sua vontade, Ele ia atender, e a vontade de Deus está na Bíblia. Ou seja, quando eu oro a Bíblia, eu oro a vontade de Deus. É um atalho para que aquilo que eu oro funcione. Então, quando eu abro o Salmo 51:10 e oro para que Deus crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, reto, eu estou orando a Bíblia, é a vontade de Deus que aquilo seja liberado sobre mim. Se eu começar a orar aquilo todos os dias, Deus vai liberar aquilo sobre mim. O meu coração vai começar a ser puro, eu vou ficar fortalecido no homem interior, e aquilo vai tocar agora as minhas ações. Sabe, nós precisamos orar a Bíblia, e nós precisamos ouvir e obedecer aquilo que Deus está dizendo para a gente. Porque Deus, Ele fala com seus filhos. Deus não parou de falar lá no Antigo Testamento, Deus fala ainda, meu irmão. Não ficou lá na igreja primitiva, Deus continua falando com seus filhos. E existem dois motivos qual a gente não ouve a voz de Deus. Não é porque Deus não fala,
É porque a gente não ouve. A Bíblia diz que a voz de Deus é como de muitas águas, ou seja, Ele não deixa de falar, a gente que não ouve. Então tem um exemplo que a Tati dá muito interessante, que é: pense, qual foi a última vez que você desligou tudo que você tinha, sabe, e ficou aquele silêncio na sua casa, desligou o celular, desligou a televisão, desligou tudo, eu ouvi aquele barulhinho, aquele zzz da geladeira, sabe, ou o clique do relógio, o ponteiro do relógio. Sabe, qual foi a última vez que você conseguiu desligar a sua mente das coisas que te atormentam, os números, calculadora, cartão de crédito, contas para pagar, palavras, planos, sonhos, sabe? Qual foi a última vez que você conseguiu libertar dessas coisas? Essas coisas que ocupam a sua mente, e você concentrou a sua mente em Deus. Sabe, quando é que você consegue se aquietar e se tornar disponível para ouvir aquilo que Deus está falando com você? Quando é que você convida Deus formalmente para conversar? Deus, vamos conversar. Deus, vamos trocar uma ideia aqui no vocabulário jovem. Vamos trocar uma ideia aqui, Deus, né? Vamos conversar, vamos dialogar. Sabe, a gente vai orar e a gente fala com Deus, a gente ouve pouco. Sabe, você precisa separar um período da sua vida, do seu dia a dia, da sua rotina, para a disciplina de ouvir a Deus. Sabe, qualquer prática que você comece a fazer nova, no início vai ser desconfortável, você vai começar a fazer isso, mas cara, Júnior, eu paro para orar e não entendo nada, é meio chato e tal. Cara, talvez você ainda não tenha encontrado o segredo, ou sabe, a graça que é encontrar Deus quando você para ouvir a Deus. Sabe, então o motivo mais óbvio que a gente não consegue entender que Deus está falando com a gente é porque a gente não ouve. Porque Ele está falando, a gente não ouve. Outro motivo, e o segundo motivo e o último, é que a gente não obedece. Às vezes a gente até ouve o que Deus tem a falar com a gente ora, aí o Espírito Santo vai e fala com a gente, que a gente tem que, sabe, coisas grandes, a gente fala assim: caraca, que maneiro, Espírito Santo, uau, que bom. Aí a gente abre a Bíblia e vem aquele texto, né, que fala com a gente fala assim: uau, que bom, e a gente continua a nossa vida do mesmo jeito. A gente teve ali a palavra de Deus, a gente teve ali com a vontade de Deus para a nossa vida na nossa frente. A gente viu, achou aquilo legal e continuou a vida como se nada tivesse acontecido. Qual é a razão de Deus continuar falando com alguém que ouve e não obedece? Sabe, a gente precisa parar para escutar Deus, para que a gente seja fortalecido no homem interior e a gente obedeça aquilo que Ele está querendo dizer, para que a gente cresça em caráter. Sabe, a igreja brasileira, ela tem muito poder, nós somos muito bons, meus irmãos, nós somos intensos, nós no louvor, nós vamos lá na glória, a gente canta alto e é muito bom isso. Mas a gente falha muito no caráter, é muito comum você ver um irmão que flui em dons, é um cara super usado por Deus, mas terrivelmente no caráter, porque a gente ora pouco para ser fortalecido no homem interior. Sabe, finalizando essa palavra, queria deixar esse recado para você: ore pelo seu homem interior. Sabe, pare um pouco aí o que você está fazendo na sua casa e pense um pouco, quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar de dentro para fora? Quais são as coisas que você precisa ser transformada no seu coração? O que o Senhor tem que mudar em você, no seu caráter, o que você precisa melhorar? Feche seus olhos. Talvez seja necessário você orar e perguntar: Deus, o que eu posso melhorar? Feche seus olhos aí na sua casa e pergunte a Deus. Pergunte a Deus: Senhor, o que eu posso melhorar? O que eu devo melhorar? O que eu preciso melhorar? Sabe, e o Espírito Santo vai tocar em você e vai dizer para você o que você precisa melhorar. E você precisa obedecer. Então ore aí na sua casa agora e diga assim: Espírito Santo, fortaleça o meu homem interior. Quero crescer em paciência, eu quero crescer em sabedoria, em graça. Eu quero crescer, eu quero melhorar, em nome de Jesus.
Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui na live, que estão assistindo e participando com a gente, a Vilma, a Deise, o Valnei, Marcos Vinícius, Sérgio. Eu oro por eles, a Rogéria, que o Senhor possa tocá-los, o Senhor possa fortalecê-los no homem interior, o Senhor possa fortalecer a igreja do Senhor aqui em Caxias, o Senhor possa fortalecer a igreja do Senhor em Caxias no homem interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor possa fortalecer a igreja. Feche seus olhos, meu irmão, e peça para o Senhor para que o Senhor seja fortalecido, que o Senhor seja fortalecido, que o Senhor seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça ao Senhor, o Senhor me fortaleça, fortaleça o meu espírito, em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!